a playlist lá do canal, né? Vamos lá para o livro de Juízes, gente, agora. Juízes, capítulo 4. A gente vai continuar dentro do livro de Juízes agora. Juízes, capítulo 4. Volta um pouquinho as páginas aí. Juízes, capítulo 4. Paz Maiara, paz Soninha, que entraram aí depois, Dai. Vamos lá, Juízes, capítulo 4. Nós já lemos os primeiros versículos de Juízes antes de começar o livro de Ruth, mas eu vou ler novamente eles só para a gente poder entrar, né, na história mesmo e entender o que está acontecendo. Juízes, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, vamos parar aqui só para a gente contextualizar e a gente já segue. Nós temos, então, Israel nesse período, já dentro da Terra Prometida, e eles começam a cometer ciclos, né, de rebeldia, de arrependimento, de libertação, de restauração, mas aí eles voltam a pecar e o Senhor novamente permite, né, a opressão. Então, a gente já viu nos 3 primeiros capítulos de Juízes, alguns juízes que já passaram, né? A gente já falou sobre alguns. E aqui, então, no capítulo 4, a gente entra justamente no reinado de um novo juiz, né? Mais um juiz vai tomar posse aí. Depois da morte de Eude, né? A gente tem o quarto juiz de Israel morrendo, e aí Israel fica sem juiz nesse momento, e mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, o versículo 1 vai falar. Então o grande problema era justamente quando Israel se via sem alguém na liderança, sem alguém liderando sobre eles, sem alguém direcionando a vida deles, sem alguém lembrando eles de onde Deus havia os tirado. Gente, quando a palavra de Deus fala para nós que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, quando a palavra de Deus diz para nós que nós não podemos deixar de meditar nessa lei, porque é ela que vai trazer vida para nós, Deus está falando sobre essa questão de estarmos sempre sendo lembrados de quem é o Senhor, o que Deus tem feito pela nossa vida, como nós devemos render graças a Ele, como nós devemos realmente estar sempre voltados a lembrar de tudo que Ele tem feito. Se nós, como cristãos hoje, nos esquecermos da cruz de Cristo, se nós nos esquecermos do sacrifício de Jesus por nós, se nós não fizermos menção disso para nós o tempo inteiro, a tendência é nós acharmos que nós já estamos salvos, e muitas vezes nós abandonamos o Senhor por tantas outras coisas, por tantos outros deuses, né? Com letra minúscula, e vamos nos afastando cada dia mais do Senhor. Por isso que a palavra, por isso que a lei do Senhor, por isso que esse meditar na palavra vai fazer com que a gente permaneça fiel, vai fazer com que a gente permaneça sempre na mesma direção, no mesmo foco, no mesmo alinhamento com o Senhor. Porque Israel, cada vez que ele perdia um líder, cada vez que eles perdiam um direcionador, né, alguém que estava ali lembrando da lei do Senhor para eles, era onde eles caíam. Se vocês lembrarem, eu falei bastante sobre isso nos primeiros capítulos. O juiz, ele não era esse juiz que a gente conhece hoje, ainda que ele também ajudava nas causas do povo. Mas o juiz era esse que estava na liderança, que estava ali como um profeta de Deus, como alguém que estava direcionando o povo, justamente a não pecar, a não se desviar dos preceitos, das leis, dos mandamentos do Senhor. Esse era o papel do juiz em Israel. Não tinha a ver só com leis, mas tinha a ver com todo um direcionamento.
E aqui, então, no capítulo 4, a gente tem a morte de Eude e Israel fica novamente sem uma liderança. E aí eles vão fazer o que o Senhor reprova, e quando Israel faz o que Deus reprova, o que vai acontecer todas as vezes é que eles vão receber opressão do inimigo, porque Deus vai virar as costas mesmo para o seu povo. A palavra vai dizer isso. Deus os abandona à sua própria sorte. Deus vai permitir que eles vivam a vida que eles querem viver. Já que eles não querem obedecer ao Senhor, o Senhor vira as costas para Israel. Essa é a verdade. Na verdade, o Senhor os deixa viver segundo seus próprios desejos. O Senhor permite que eles façam exatamente o que eles querem fazer. Façam da vida de vocês o que vocês bem entendem. Já que vocês não querem me buscar, já que vocês não querem me obedecer, já que vocês não querem a mim como Senhor sobre as suas vidas, então vivam a vida de vocês. Isso fala de um Deus de amor, inclusive. A gente tem falado muito sobre isso. Como assim um Deus de amor, Elisângela? Sim, Deus permite a nossa vida caminhar com as nossas próprias pernas para que a gente perceba o quão, na verdade, nós somos totalmente dependentes dele. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Mas a gente só percebe isso quando a gente começa a tropeçar. A gente só percebe isso quando a gente começa a cair. A gente só percebe isso quando a gente está muito longe do Senhor. Mas Deus faz isso para que a gente retorne. Deus faz isso para que a gente caia em si. Esse é o principal propósito do Senhor. Então, vai falar que eles fizeram que reprova o Senhor, né? Nós estamos em Juízes, capítulo 4, versículo 1. Versículo 2 vai dizer, então, sobre essa entrega que Deus faz, né? Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Então, existia um rei em Canaã ainda, e aí nós já podemos pensar como é que ainda poderiam haver reis reinando no território de Canaã, sendo que Josué havia dito, o Senhor havia dito, para que Israel realmente limpasse aquela terra, né? Olha o perigo que é a gente permitir a alguns habitantes, a algumas pessoas permanecerem na nossa vida, quando na verdade o Senhor pediu para que Israel tirasse, acabasse com todo o povo que havia naquela terra, limpasse aquela terra, né? Então havia um rei chamado Jabim, e ele era rei em Canaã, e ele reinava em Azor, numa cidade chamada Azor. E o comandante do seu exército era um homem chamado Cícera. E ele era terrível, pelo que a gente está percebendo aqui. E os israelitas, então, clamam a Deus, porque já fazia 20 anos que Jabim estava oprimindo Israel. Então, nesse momento, depois da morte de Eude, a gente tem Israel cometendo pecados, o Senhor permitindo que eles então caíssem na mão dos seus inimigos. Nesse caso é do rei Eude, do rei Jabim, perdão, e ele já estava oprimindo o povo de Israel há 20 anos, tá bom? Então agora nós vamos para o versículo 4 para a gente ver o que vai ser o desenvolvimento. Como Deus novamente vai intervir nisso, né? Vindo em auxílio do seu povo. Juízes capítulo 4, versículo 4 em diante. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus
descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Nós temos então um relato aqui de uma nova juíza, né? De uma mulher que o Senhor levanta nesse período da história, onde o rei Jabim era aquele que estava oprimindo Israel, mas Israel então clama ao Senhor por misericórdia, né? Por intervenção, e o Senhor levanta essa mulher chamada Débora. Não quer dizer que Débora fez somente essa situação acontecer. Débora foi uma juíza durante algum tempo em Israel, né? Mas essa história, a gente vai perceber que é uma história extremamente forte nesse momento da história, porque eles precisavam ser livres dessa opressão do rei Jabim. Sísera, aparentemente, era realmente um comandante extremamente cruel em seu tempo, porque a Bíblia vai citar ele de forma muito emblemática aqui, né? De forma muito forte, a respeito do seu comando desse exército com muitos carros de ferro, né? Mas o Senhor é sempre Deus que intervém nas guerras, e não importa quem tem carros, quem tem cavalos, quem tem muitas tropas, o Senhor sempre vai intervir de forma poderosa. E a palavra vai dizer que então Débora, essa profetisa, essa mulher que está cheia de Deus nesse momento, que está ali como uma juíza, né? Por isso que eu falei que o juiz não era só essa questão da lei. Você vê, ela era uma profetisa, uma mulher cheia do Espírito Santo. E o Senhor usa ela nesse momento para falar com Baraque, que é um dos líderes das tribos ali, da região, principalmente, aonde eles estão sendo mais oprimidos. E Baraque então diz: eu vou, mas só se você for comigo, né? Isso fala de um líder que entende que o mais importante não é estar sendo enviado para a guerra, mas é ter o Senhor da guerra junto. E Baraque, nesse momento, pede para que Débora vá, porque ele sabia do potencial espiritual que estava ali indo com ele, essa mulher que buscava o Senhor, que queria realmente a voz do Senhor sobre Israel, e então buscava isso e tinha isso, né? Era uma amiga de Deus. A Débora era uma amiga de Deus nesse momento, né? Tava ali sempre com o Senhor. E ela fala: tudo bem, eu vou, mas porque você tá se colocando como alguém que precisa de mais do que uma palavra profética sobre a sua vida, porque se Deus estava mandando, gente, Baraque ir
porque Deus ia ser com ele não precisava nem ter medo, né? Ele não precisava nem pedir para que Débora fosse. Não havia necessidade de ter Débora no meio desse exército. Bastava a palavra, né? Nós precisamos entender que o que basta na nossa vida não é quem está conosco, mas é a palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, né? É essa compreensão que o povo de Deus precisa ter. O mais importante é ter o envio, é ter essa palavra liberada sobre nós. Então, se existe uma palavra liberada sobre nós, nós podemos fazer o que o Senhor mandou fazer, porque Ele quem vai fazer todas as coisas, não somos nós somos só esse instrumento que Ele faz aqui na terra com que os planos dele se cumpram, só isso. Nós somos só esses instrumentos mesmo que Deus vai usar. Mas ela aceita ir junto porque ela quer realmente estar como essa intercessora, como essa mulher de Deus ali no meio do exército, para não deixar eles fracassarem, no sentido de desistirem, e não no sentido de não vencer. Débora sabia que o exército venceria, porque o Senhor havia dito para ela que esse exército já estava vencido, mas ela vai. E assim acontece, como nós lemos aqui, realmente Deus vem nessa batalha, intervém nisso, eles vencem, né, matam todos ao fio da espada, a palavra vai dizer que não sobra homem nenhum. O único homem que sobra nesse momento é justamente o comandante. Ele percebe realmente a morte dos seus soldados, o quanto eles estão todos destruídos ali naquele campo de batalha, e ele desce do seu carro, a palavra vai falar, e foge a pé, correndo, fugindo mesmo a pé. E aí o texto vai citar uma família, bem no meio aqui, que nos chama a atenção no primeiro versículo, e aí a gente entende por que esse versículo foi colocado aqui. Versículo 11, olha isso. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Esse homem, essa família chamada, esse líder chamado Éber, ele era um descendente de Moisés, na verdade da família do sogro de Moisés, né? De Jetro. Então ele não era um israelita, não era uma família israelita, era da descendência dos queneus, mas querendo ou não tem uma ligação por conta do sogro de Moisés, então conhece o Deus de Israel. O sogro de Moisés, Jetro, era um sacerdote do Senhor na sua região, então tem toda uma ligação espiritual aí com essa questão. E esse Éber provavelmente então conheceu toda essa história de Israel, mas a palavra vai falar que ele se separa do seu próprio povo, né, dos seus descendentes ali, dos queneus, e ele vai para uma outra região, e ele vai morar justamente nessa região perto de Quedes, perto da região do rei Jabim, desse cananeu chamado rei Jabim. E a palavra então para aqui, né, só cita esse caso, mas vai falar que quando Cícera, esse comandante do exército, foge a pé, entra em questão uma mulher extremamente importante nesse momento, e é dela que Débora estava falando no início da profecia. Débora não estava falando que a guerra seria vencida porque ela estaria lá com Baraque. Débora estava profetizando de que a salvação de Israel nesse momento, a libertação de Israel nesse momento viria pela mão de uma mulher. E Débora estava falando justamente de Jael, dessa mulher que entra no finalzinho da história aqui. O texto vai dizer que Cícera então corre a pé e ele entra então justamente na tenda de Jael, porque ela o convida para entrar na sua tenda, né? Já que ele está fugindo, ela vai abrigá-lo. Mas essa mulher tinha uma visão ampla sobre tudo o que estava acontecendo, e ela se vê instrumento de Deus nesse momento para libertar todo o povo de Israel. Gente, independente de quem nós somos no reino, independente de que posição nós estamos no reino de Deus, nós precisamos ter os nossos olhos sempre muito atentos ao que Deus está fazendo, porque nós podemos não ser Débora, nós podemos não ser Baraque nesse momento, esse líder do exército, nós não podemos não ser Moisés, podemos não ser Josué, podemos não ser Maria e Marta, podemos não ser um Paulo, o apóstolo, podemos não ser alguém que aparentemente tenha toda essa importância
no cenário do que Deus está fazendo, mas nós podemos ser Jael, nós podemos ser a Elisângela, nós podemos ser o Marcos, nós podemos ser a Ana, nós podemos ser a Maiara, nós podemos ser o homem e a mulher que o Senhor espera que a gente seja para momentos específicos, no tempo em que Deus está trabalhando, construindo algo para o reino. Então, entender que nós temos um papel no reino de Deus vai fazer com que a gente esteja sempre atento às oportunidades que nós temos de atingir o inimigo de Deus de forma certeira, que é o que Jael faz aqui, e de sermos então contados na história como alguém que fez a história acontecer do povo de Deus. E Jael é essa mulher, ela não é uma israelita, ela é uma descendente de Éber, uma esposa, né, de Éber aqui, da descendência dos queneus, que eram o povo que habitava em Canaã, provavelmente ou da linhagem de Jafé ou da linhagem de Cã mesmo, eu não me lembro agora, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá nas linhagens, vocês vão encontrar os queneus. Então ela não era da descendência principal dos israelitas, das 12 tribos, mas essa mulher, ela tem um papel fundamental na obra de Deus nesse momento. E mais uma vez a graça de Deus sendo derramada no Antigo Testamento, né? E Jael então vai literalmente matar Sísera, esse comandante, dentro da sua tenda, com uma estaca enfiada na sua têmpora, né? Na sua fronte aqui, ó, no lado. Ele provavelmente estava deitado de lado e ela pega a estaca e crava na cabeça dele, no crânio dele, matando ele na hora. Quando Baraque vem, ela vai ao encontro de Baraque e fala: eu sei onde está o homem que você está procurando, venha ver. E ela mostra então Sísera morto, né, dentro da sua tenda com uma estaca na sua têmpora. Quem assistiu à pregação da pastora Helena Raquel, ela cita inclusive essa passagem a respeito de Baraque, de Débora, né, e de Jael. E ela mostra a importância de nós compreendermos que nós precisamos acabar com os nossos inimigos espirituais. E por que Sísera, esse comandante, vai ser morto com uma estaca enfiada na sua têmpora? Esse local aqui fala de mente, né? A nossa mente sendo atacada por esses principados, por essas potestades que vão se desenvolvendo ao longo do caminhar de Israel. Então Israel estava sendo atacado não somente por um rei cananeu que estava oprimindo, talvez por conta de comida ou por conta de escravidão, nada disso, mas talvez Israel estava sendo muito mais atacado na sua mente, na sua forma de pensar sobre Deus, na sua maneira de entender os planos de Deus para a vida deles. Então muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos até servindo ao Senhor, mas a nossa mente está sendo atacada o tempo todo sobre: será que nós somos filhos de Deus? Será que nós estamos fazendo as coisas certas? Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus se agrada de mim? E esses são ataques espirituais de principados e potestades, justamente fazendo com que a nossa mente ela esteja cativa, não à palavra de Deus, mas ela esteja cativa às mentiras e o engano que Satanás tenta colocar na nossa mente, de que nós não somos filhos, de que nós não somos merecedores dessa graça, de que Deus não tem nada a ver conosco, de que Deus nem se importa conosco. Então, são tantas as mentiras, né, sutis que o diabo conta e que vão atacando a nossa mente. Então, Sísera fala desse comandante do exército do rei Jabim, mas que era muito mais um principado que agia justamente para prender, para não deixar com que Israel pensasse a respeito das promessas e dos planos de Deus. Então, talvez essa seja a explicação mais lógica para essa mulher chamada Jael ter matado Sísera com uma estaca, né, na sua fronte. Ela poderia ter matado colocando essa estaca no coração, colocando em outra parte, né, do corpo, e iria matar da mesma forma. Mas ela pega essa estaca e fala: hoje eu acabo com esse ataque maligno, com esse principado que tem atacado a mente de Israel. E aí, então, os israelitas são libertos
dessa opressão. Versículo 23 vai falar, né? Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então, aquela batalha, aquela luta contra o rei, ainda permaneceu durante algum tempo, mas o principal, que era o principado, chamado Cícera, ele foi morto por Jael. Então, quando você mata um comandante, a fragilidade do exército fica muito maior. Então, quando a gente entende quem são os reais príncipes que estão lutando contra o povo de Deus e nós atacamos e ganhamos essa batalha no reino do Espírito, então as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então Israel vence esse rei cananeu chamado Jabim nesse momento, porque Débora estava ouvindo a voz do Senhor, porque Baraque obedeceu esse chamado para ir lutar contra esse grande exército, porque Jael se colocou na posição de ser alguém, instrumento de Deus para matar, para lutar contra esse principado e vencê-lo nesse momento dentro da sua tenda. E os israelitas também não cessaram de lutar até que todo o exército e o rei Jabim fossem destruídos e eles fossem libertos também dessa opressão, tá bom? Então chegamos aqui. Pode falar. Mas essa mulher, ela fez isso uma pergunta de Deus? Sim, A Jael, você fala? ela não fez, disse assim, que não era bom aos olhos do Senhor, assim, de tirar vidas, assim. Quando todo o Velho Testamento, Ana, vai falar sobre guerras e sobre a morte dos inimigos, né, de Israel, nós estamos falando de guerras físicas, sim, né? A gente sabe que muitas pessoas, humanos, né, foram mortos nessas guerras, mas a Bíblia ela está muito mais apontando para uma guerra espiritual que estava acontecendo do que uma guerra física. A guerra física ela só é reflexo da guerra espiritual. Então, quando Satanás consegue, de alguma maneira, me fazer, eu me tornar um inimigo de Deus e de alguma maneira tentar acabar, né, com o povo de Deus, eu me torno, então, inimigo de Deus porque eu estou sendo usado diretamente pelo maligno. Então, era isso que acontecia com os exércitos dos outros povos, né, que vinham contra Israel. Então, a Cícera e o seu exército e todos os outros que a gente vai ler, eles estavam decididos a acabar com todo Israel. Assim como a gente vê hoje nas guerras, né? Então, a questão das guerras estão muito mais ligadas às questões espirituais do que questões naturais, físicas, né? De homem contra homem. Porque tem muita coisa que está por trás disso, espiritualmente falando, né? Então, a grande questão aqui não era oprimir Israel por ser Israel, era oprimir Israel porque Satanás sabia que essa era a nação que Deus tinha e que estava caminhando para dar a luz ao Salvador desse mundo. Então, percebe? O reino espiritual todo se movia o tempo todo para isso. Não sei se era isso que você queria perguntar. Conseguiu entender? Eu entendi. Entendeu? Então vamos lá. Olha o canto de Débora. Assim que Débora termina essa batalha, só assim, né, Rê, para aguentar. Debaixo das cobertas, a Aninha tá com a sopa aí também, né, Aninha? Pode ir tomando a sopa aí, que delícia. Isso mesmo. Eu também, mas Só assim para conseguir, né? Uma friagem dessa. Juízes capítulo 5, olha que cântico lindo. Eu vou ler o cântico todo, porque aí faz sentido, tá, gente? E aí a gente volta e vai comentar um pouco dele. O cântico de Débora, Juízes capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saístes de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu,
os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem, mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, Débora, desperte, 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 e irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Asser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Meguido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde os céus lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rei Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita, o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem? Roupas coloridas, como despojo para Cícera? Roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço? Tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Então, o cântico de Débora, ele fala do que aconteceu. Ele está fazendo um grande relato. Se a gente conseguisse cantar isso, né? Como eles cantavam o tempo todo. Israel sempre teve o cântico
como algo que expressava o que estava acontecendo naquele momento. Então a gente percebe que ela questiona a questão de nem todas as tribos terem vindo em auxílio para essa guerra. Ela fala a respeito de que Jael se coloca como essa pessoa disponível para o Senhor, né? Então, assim, ela chama o povo para se consagrar aqui no início do cântico, né? Então, Débora está cantando, literalmente, fazendo esse cântico, expressando o que aconteceu exatamente nesse momento. Então, cada pedacinho aqui desses versículos do canto de Débora nada mais é do que ela contando através da música o que Deus acabou de fazer através deles, através das tribos que se levantaram, através das tribos que não se levantaram para ajudar Israel nesse momento, através dessa mulher improvável que se levanta para acabar com Cícera, de como esse exército se achava poderoso, ela vai falar aqui, mas mais importante, ou algo extremamente importante que ela vai falar aqui, é no final que ela vai expressar como a mãe de Cícera, né, a mãe desse comandante, fica lá na sua janela aguardando o seu filho Cícera voltar de mais uma guerra com muitos despojos. E essa mulher, muito provavelmente, é alguém que se alegra com as guerras que o seu filho faz, e não só isso, ela se alegra porque o seu filho sempre traz muitos despojos dessas guerras com muita riqueza para ela. Então, ela vai falar sobre roupas coloridas, sobre roupas com bordados, né? Ela vai falar que ela está aguardando esse filho voltar. Cadê Cícera, né? Esse filho, esse comandante com os despojos, com os prêmios, né? E a Bíblia vai falar em muitos momentos que, assim como Israel é tido como uma mulher que dá à luz a muitos filhos para o Senhor, nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Satanás tem as suas mães espirituais, né? E quando eu falo isso, amados, tentem entender o que eu estou querendo dizer. Muitas mulheres, elas geram filhos com o propósito justamente de não só trazer poder para elas, mas para se alegrar com o poder e a maldade que está na vida dos filhos. Então, no caso da mãe de Cícera aqui, ela é colocada como alguém que gerou filhos e se alegrava com toda a maldade, com toda a crueldade com que esse filho agia na guerra. Então, cada guerra que esse comandante Cícera ganhava, essa mãe se alegrava porque esse filho voltava ainda mais rico com seus despojos, ainda mais poderoso porque tinha vencido mais uma guerra contra um povo, mas ela se esquecia que muitas outras mães, muitas outras esposas, muitos outros filhos haviam ficado sem os seus maridos, né, que eram esses homens de guerra. Então, compreender que a guerra, ela nunca vai trazer benefícios em nenhum aspecto para nós é o mais importante, né? Então, colocar isso aqui Débora estava cantando a respeito da bondade, da misericórdia de Deus para o seu povo, mas também contando uma história de algo que estava acontecendo, para que esse registro não ficasse, não fosse esquecido. Esses cânticos, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, existem outros cânticos ali, né, no Pentateuco, inclusive, que eles vão fazendo, e nós vamos achar outros daqui para frente também. Isso fala muito de contar uma história através da música, né? A gente percebe isso também nos nossos dias, né? Às vezes a gente conta toda uma história através da música e como isso é mais fácil para a gente lembrar, né? Então imagina esse cântico sendo entoado em vários momentos nas vitórias de Israel, em momentos que eles se reuniam, né? E aí eles cantam isso, lembrando justamente da bondade, da fidelidade de Deus, dando vitória para eles nesse momento. Então esses cânticos tinham muito a ver com isso, tá? De contar a história daquilo que estava acontecendo, do que Deus estava fazendo naquele momento da história e ficar registrado, tá bom? Pois se vocês viram alguma coisa aí no cântico que vocês quiserem relatar ou falar, podem falar aí, a gente tenta ver, mas esse é um relato
através da música para ser guardado, para ser deixado. O último versículo é algo lindo, né? De Débora falando assim: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Então, Débora termina esse cântico dizendo que a fidelidade de Deus, ela é algo que realmente vai se mostrar, né? Os que te amam sejam como o sol. É impossível não ver, né? O fulgor, o calor, a luz, como ele resplandece em meio às trevas da noite, né? E tudo mais. Então, temer a Deus vai fazer com que a gente realmente se torne essa luz, essa coisa resplandecente, esse poder que só o Senhor pode emanar, né? De fazer através da nossa vida, tá bom? Vamos lá, Juízes capítulo 6. Vamos fechar, gente, e já abrir, porque tem só 5 minutos, a gente já abre e já fecha, já não fecha, né, no meio da aula. Vamos voltar rapidinho aí. Vamos lá, então? Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas... Juízes capítulo 6, versículo 3, eu já estou. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Vamos parar aqui só para a gente contextualizar então o capítulo 6 e a gente entender o que está acontecendo. Nós terminamos o capítulo 5, gente, com... Pode falar aí, quem levantou a mãozinha. Fala aí, Dai. Esse Midian é o mesmo
do sogro de Moisés? É dos midianitas. A região era Midian, né? Do sogro de Moisés, sim. Mas os midianitas são uma descendência de Cã, se não me engano. Ou de Cã ou de Jafé, mas acho que é de Cã mesmo, né? É um povo que o seu patriarca se chamava Midian, tá? Então, provavelmente a região que Jetro morava era a região de Midian, mas não quer dizer que ele era um midianita. Entendi. Vamos lá, gente. Então, capítulo 6 vai falar, capítulo 5, perdão, termina dizendo que depois dessa guerra, que Israel vence o rei Jabim, esse rei cananeu, através de Jael e de Débora, a terra teve paz por 40 anos. Então, eu fico muito triste imaginando que Israel vai cometendo esses ciclos de pecado e vai caindo, né, nesse engano e então sendo oprimido de novo em tão pouco tempo. Aparentemente é muito tempo, mas quando a gente olha é muito pouco, né? Então, 40 anos a terra teve paz, o texto vai dizer. Por quê? Porque Débora estava na liderança desse povo. Mas, provavelmente, com a morte de Débora, ou com o próprio afastamento do povo dos princípios, dos mandamentos do Senhor, vai acontecer isso que nós estamos vendo aqui agora em Juízes. Então, a gente vai perceber que tem sempre esse ciclo de afastamento do povo de Israel do Senhor, aí eles cometem o que, de novo, versículo 1, né, ó, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, a cada início do ciclo, esse é o versículo que aparece para nós, que é, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E aí o texto diz, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, passado esse período de 40 anos de paz, os israelitas cometem novamente os mesmos erros de adorar outros deuses, de abandonar o Senhor, e o Senhor entrega Israel, o povo de Israel, na mão agora dos midianitas. Percebam que vai mudando o inimigo, né? Vai mudando esse principado, vai mudando esse opressor. Eu não sei se depois, acho que eu já tenho anotado ali, depois eu vou passar, quando a gente terminar o livro de Juízes, eu vou passar para vocês a relação desses principados que foram lutando contra Israel. Se alguém estiver anotando, legal. Mas se alguém não estiver anotando, a gente pega e faz a relação toda e já passa para vocês. Por quê? Lembra que eu falei para vocês lá no início, com a guerra contra os amalequitas? Eu falei assim que Israel, ele vai crescendo em níveis de batalha espiritual. Quando nós não vencemos o nosso verdadeiro inimigo, a tendência é nós termos que lutar contra um inimigo maior. Porque inimigo não vencido, ele se fortalece, se arregimenta novamente, ele se fortalece no seu grande exército e volta com uma força maior, porque ele já volta com a raiva de ter perdido a última batalha. Então Israel, ele deveria ter vencido os seus inimigos logo no início e vencido eles na sua totalidade. Mas quando a gente permite que algum inimigo permaneça no nosso encalço, o que vai acontecer é isso. Então Israel vai passando por períodos de opressão que só vai crescendo o poder desse inimigo, o poder desse opressor. Então agora nós não estamos falando mais de um rei cananeu chamado Jabim, mas agora nós estamos falando de todo um povo muito maior, provavelmente, chamado os midianitas. Então não é um rei só, provavelmente são várias tribos ou várias cidades que se unem contra Israel, e agora, durante 7 anos, Israel vai sofrer na mão desses midianitas. Então agora a gente tem uma outra realidade de opressão, onde Israel passa a sofrer na mão desses homens, dessa nação, desse povo, né, chamado midianita. Então o texto vai dizer assim, no versículo 1, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Gente, grava isso e se atenta a esses detalhes.
ele os entregou. Ele quem, gente? Quem que entregou Israel nas mãos dos midianitas? O Senhor. Então não tem a ver simplesmente com o povo só pecar e por isso eles sofrerem as consequências, ainda que isso sim seja uma verdade também dentro dessa realidade. Mas a palavra vai sempre enfatizar que o Senhor os entregou. Então é como se Deus dissesse assim: a única maneira de eu purificar o meu povo, de eu trazê-los novamente de volta para mim, é entregá-los nas mãos dos nossos inimigos, dos seus inimigos. Então, parece que Satanás passa a ser um agente remidor de Israel. Passa a ser um agente que traz Israel para perto de Deus novamente. Então, parece até brincadeira quando a gente fala dessa forma, mas é isso que a gente percebe no texto. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Deus permite o total acesso dos midianitas ao povo de Israel e essa opressão que começa agora. Versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Pode falar, Aninha. O meu ele tá com letra minúscula. Então, não, mas o meu também. O meu também. Mas é assim, ó. Quando você vê o versículo, ele fala assim, ó, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, quem é o sujeito da frase, né? É o Senhor. Então, diz assim, e durante 7 anos, quem é o sujeito da frase? Ele, o Senhor. Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, independente do ele estar com letra minúscula, que até poderia estar com letra maiúscula sim, para identificar melhor, mas o próprio sujeito da frase aí, que é o Senhor, já está destacado, né? Então a gente não tem nem dúvidas de que o texto está falando sobre o Senhor. Versículo 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso, teologia e língua portuguesa, tudo junto. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, nesse momento, por causa dessa opressão do povo midianita, Israel só tem uma solução: se esconder. Então, eles começam a gerar esconderijos para eles, né, para não morrer mesmo, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Agora aqui já aparece também os amalequitas. Então não é só os midianitas que estão nessa opressão nesse momento. Nós temos os amalequitas, que eram inclusive para ter sido totalmente massacrados, né, pelos israelitas lá no começo. Mas o Senhor vai dar cabo deles em algum momento. Graças a Deus por isso. Então agora os midianitas e os amalequitas estão nesse movimento de opressão contra Israel. 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiu a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, essa galera, os midianitas e os amalequitas, eles saíam destruindo tudo que eles encontravam no meio do caminho. O texto vai falar que parecia um enxame de gafanhotos. Gente, então nós estamos falando de uma multidão incontável de homens que vinham principalmente a camelo e saíam então destruindo tudo por onde passavam. O intuito dos midianitas e dos amalequitas não era literalmente roubar a comida de Israel, ainda que eles também deviam fazer isso, mas o principal era destruir mesmo as plantações e matar os animais. Então tinha a ver com destruição e não com o roubo em si. O desejo não era trazer para eles as comidas, as plantações, os animais. Não, era só destruição mesmo. Era acabar com tudo aquilo que eles plantavam e que muitas vezes estava perto de colher já. Então eles vinham para arrasar com a terra. Quando a gente passa muito tempo esperando, né, pela colheita de uma plantação,
a gente já está num período de escassez, e aí quando essa colheita não vem, o que que acontece, gente, para quem depende do agronegócio, né? Para quem depende da plantação e da colheita, vai passar fome, porque se depende de plantar e colher, aquilo é o suprimento daquela nação. Israel vivia nesse tipo, né, de suprimento. Eles tinham que plantar, e quando era a época da colheita, eles colhiam e armazenavam de forma correta para ter durante todo o ano até a próxima colheita. Era assim que Israel sobrevivia, e não só Israel, mas todas as nações ao redor ali, né, nesse período da história, a sua grande maioria vivia da plantação e da colheita. Então eles dependiam justamente de colher para se alimentar. Era questão de sobrevivência. Por isso que o texto vai dizer no versículo 6 que Israel empobreceu tanto que aí Israel clama ao Senhor. O nível, né, de opressão e de pobreza e de escassez e de fome já estava dando o seu alarme. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse. Aí o profeta vai falar, gente, sabe o que eu presto bastante atenção quando a gente ouve a respeito de profecia na palavra? Fala para mim qual o versículo aqui dentro dessa profecia que esse profeta fala que já não está escrito no Pentateuco. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Gente, isso aqui Israel estava cansado de ouvir. Aliás, deveria estar justamente cansado de ouvir, deveria ler isso constantemente para eles e para os seus filhos e para os seus netos. Essa deveria ser a lembrança sempre. Mas Deus precisa usar um profeta, gente, para lembrar algo que ele havia feito com o povo de Israel. Olha a tristeza, gente. Quando a gente precisa de profetas para nos lembrar a palavra de Deus, nós estamos num nível muito ruim. Quando a gente precisa de alguém ficar falando versículo bíblico para nós estamos muito ruim. Mas essa é a verdadeira profecia. O que eu quero falar para vocês é isso. A verdadeira profecia, assim diz o Senhor, é quando eu pronuncio a própria palavra. A palavra, ela já está dita. Deus já fez as suas promessas, Deus já prometeu, Deus já falou o que ele vai fazer. Então Israel só precisava obedecer. Nós só precisamos obedecer porque a palavra já está pronta. Não existe nenhuma profecia nova para os nossos dias, assim como para Israel, nesse momento, eles não precisavam de nenhuma profecia nova, porque Deus já havia dado a terra prometida para eles. Deus já havia dado a terra que mana leite e mel. Deus já havia dado todos os mandamentos. Deus já havia dado todas as regras que eles deveriam cumprir para que a bênção de Deus estivesse estabelecida sobre eles. Então Deus só lembra eles, versículo 10, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. O profeta aqui está citando os textos de Moisés e os textos de Josué, que Israel deveria estar pronunciando, falando entre eles todos os dias, sempre que eles estivessem se reunindo, ou para eles mesmos, né, meditando nessa lei dia e noite. Então, o profeta não está falando nada novo. O profeta não está fazendo uma grande profecia. O profeta só está lembrando aquilo que o próprio Deus já havia dito para eles em outro tempo, para uma outra geração. Deus está lembrando as promessas dele. Aí a gente vai entrar a partir do versículo 11. Vamos lá? Vamos ler esse próximo trecho? Aqui nós começamos uma nova era de Israel a partir desse momento, tá? Juízes capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. E Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. E fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. E disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. E perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto. Peraí, gente. Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Vamos parar aqui. Primeiro, porque não vai dar tempo da gente terminar todo esse capítulo, a gente vai voltar em Gideão, com certeza, semana que vem. Mas a gente pode ver a seguinte questão. Primeiro, a gente termina o início ali do capítulo 6 que a gente falou, dizendo que foi o próprio Senhor quem entregou, e o Senhor então traz uma profecia dizendo que Israel havia pecado contra ele. E aí o texto começa
a partir do versículo 11, falando desse chamado. E a primeira coisa que a gente já levanta aqui, nesse chamado de Deus para esse novo juiz, que vai ser Gideão nesse momento, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra. O anjo tá aí em letra maiúscula, gente? Faz joinha aí para nós, se o anjo tá com letra maiúscula. Tá, pastor Marcos tá, Renatinha tá, Aninha tá com letra maiúscula, o anjo aí, Aninha? O anjo do Senhor. Quando a Bíblia vai tratar, gente, dessa forma nos textos bíblicos, é fato que quem está aqui diante de Gideão agora, assim como já esteve lá atrás para Abraão também, é o próprio Senhor, é uma teofania de Cristo. Então, esse anjo do Senhor é o próprio Cristo aí manifesto para Gideão. Por isso que ele vai falar que ele viu o Senhor face a face depois, né? Por causa da forma como ele consome o holocausto no altar. Mas então a gente tem aqui já no versículo 11, Jesus se apresentando de uma forma teofânica, né? Através de um anjo para Gideão, para esse homem, para falar com ele a respeito de coisas espirituais que vão precisar acontecer a partir desse momento. Então, não é mais simplesmente Deus levantando um juiz, como aconteceu com Eude, como aconteceu com Débora, como aconteceu com os outros juízes até aqui. Mas agora a gente tem uma nova história sendo traçada pelo próprio Senhor e que o próprio Deus, através de Cristo, né, se apresenta para Gideão. O nível de batalha está aumentando, o nível de resistência do inimigo está aumentando, o nível de batalha espiritual também está aumentando. Então, assim como Abraão teve uma visão do próprio Deus na forma de anjos ali, do próprio Cristo se apresentando para ele, Jacó teve essa luta com esse anjo do Senhor também, ali no Val de Jaboque, e agora nós estamos vendo mais uma vez o Senhor tendo que se apresentar para Gideão, para que as forças espirituais fossem então levantadas nesse momento, mas não só isso, um homem decidisse lutar em favor do Senhor com as armas espirituais corretas, com a vida dele de forma correta com o Senhor. Então, o anjo do Senhor se apresenta para ele ali, fala com Gideão, né, filho de Joás, que estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para se esconder dos midianitas. Então a gente já entendeu por que Gideão estava, né, malhando trigo num lugar de amassar uvas. A gente sabe, eles estavam passando por esse período de extrema opressão, onde tudo era roubado e destruído pelos midianitas. Então por isso que Gideão está ali. Então o mais importante aqui não é que Gideão realmente estava malhando trigo no lugar do lagar, mas é como Deus decide se manifestar para ele, chamando ele à responsabilidade nesse momento para ser esse grande libertador do seu povo. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, a forma como Cristo se apresenta para Gideão é muito particular de Jesus, né? Ele vai dizer aqui no outro versículo também, versículo 23, olha que lindo, gente, o Senhor falando com ele mais uma vez. E disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Esse cumprimento do anjo do Senhor, do próprio Senhor falando com o povo, em alguns momentos que ele se manifesta, nos remete diretamente a Cristo, quando ele também se encontra algumas vezes com os discípulos. Quando Jesus volta já depois da ressurreição e se apresenta para os discípulos, ele também fala isso: paz seja com vocês, né? Então, essa apresentação do Senhor, esse cumprimento, né? Cumprimentar aqueles que estão ali, é típico do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele se apresenta para os discípulos, e aqui a gente está vendo essa teofania, e a gente percebe nessa maneira de cumprimentar, nessa maneira de se apresentar, nessa maneira de falar, que Deus está falando de maneira manifesta aqui através do seu Filho Jesus Cristo. Então ele fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Nós temos a tendência, e eu falo nós porque isso é geral, não é só Gideão, não é só Israel, mas é toda a humanidade, né? Tem o costume de achar que a culpa das nossas dificuldades, a culpa das nossas mazelas, a culpa das nossas dores, a culpa dos nossos pecados está em Deus. A culpa do que nós estamos passando está em Deus. Porque se Deus é tão poderoso, por que ele tem permitido tudo isso? Essa tem sido a pergunta de Gideão, sim ou não? Essa foi a pergunta de Gideão. Gideão falou assim: se o Senhor é tão poderoso, cadê aquele Deus que tirou o nosso povo do Egito? Cadê aquele Deus que livrou o nosso povo das mãos de Faraó? Essas são as histórias que os nossos pais nos contam. Cadê esse Deus? Mas esse Deus nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. E essa segunda parte é a parte verdadeira da palavra de Gideão. Só que Gideão já deveria ter automaticamente dito assim: ah, Senhor, se Israel percebesse o quanto ele pecou durante todos esses anos, se afastando do Senhor, se esquecendo do Senhor que nos tirou do Egito. Percebe? O Senhor falou aqui, antes de começar essa fala com Gideão, a gente viu, Deus trouxe uma palavra para Israel dizendo que eles estavam em pecado, eles tinham se esquecido do Senhor. Por isso que eles estavam onde eles estavam. Mas Gideão já vem com essa frase pronta, que é a frase que a grande maioria fala quando está diante de uma situação de pecado, principalmente. A vida passa a ser uma grande opressão, porque o maligno está querendo nos destruir de todas as maneiras sempre, mas nós, ao invés de reconhecermos de primeira o nosso pecado e justamente buscarmos um conserto com o Senhor, a gente tem a tendência ainda de achar que Deus está falhando em nos socorrer. Que aquele Deus que nos livrou no passado, que fez maravilhas no passado, ele é obrigado a fazer de novo, da mesma forma. E quando eu falo isso, vou falar isso para a gente terminar, grava isso no coração de vocês. Deus resgatou Israel das mãos de Faraó sem Israel precisar se arrepender dos seus pecados. Sim ou não? Deus resgatou todo o povo de Israel das mãos do Faraó lá no Egito, sem que Deus mostrasse para eles o seu pecado. Isso fala da graça da salvação. Isso fala do nosso momento de sermos resgatados por Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Porém, no momento que Deus nos encontra e nos leva para estar junto com Ele e nos faz então essa regeneração, nos salva dos nossos pecados, a primeira coisa que Deus diz é: agora eu estou mostrando para vocês como é ser filho de Deus, como é ser então alguém obediente à minha palavra. A partir desse momento, não tem mais resgate sem arrependimento. Sim ou não? Agora, ou nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos posicionamos e andamos em santidade até que ele venha, ou então nós vamos ser mortos, assim como os nossos inimigos vão ser mortos. Nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado, assim como os inimigos de Deus vão sofrer as consequências pelos seus pecados. Então, a gente esquece que existe um momento da graça salvadora, mas essa graça salvadora, ela não vai ser contínua na nossa vida sem que haja, então, arrependimento a partir desse momento. Nós vamos precisar abandonar o pecado para encontrarmos essa graça todos os dias na nossa vida. Senão nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado. Deus não vai vir em nosso auxílio todo o tempo em pecado. Ou nos arrependemos e clamamos e realmente vem em nosso auxílio, o Senhor, ou nós vamos ser mortos junto com os nossos inimigos. O nosso pecado vai nos matar. Nós vamos ter morte espiritual, inclusive, por conta dos nossos pecados. Então, o que Gideão está dizendo para Deus é assim: o Senhor não nos salvou quando nós estávamos no Egito?
Então nos salve agora também, quando nós estamos aqui nas mãos dos midianitas. Só que existia uma diferença enorme entre um momento e outro. No Egito, Deus realmente estava nos livrando das mãos do faraó quando nós não tínhamos entendimento de quem ele era. Agora, Israel sabia quem era o Senhor. E aí estava a grande diferença. Agora eles precisavam reconhecer o seu pecado. Amém? Eu não sei se vocês entenderam essa parte que eu falei aqui no final, que eu acho que é o que vai fazer toda a diferença para a gente compreender o texto de Gideão e o que Deus vai começar a fazer a partir de agora com Israel. Então, compreender que Gideão está questionando Deus a respeito da sua forma de livrar o seu povo no passado e no presente é o que vai fazer toda a diferença. Mas a gente volta nesse trechinho aqui para dar continuidade semana que vem e a gente vai entender um pouquinho mais esse questionamento de Gideão e o questionamento, inclusive, a forma, né, de Jesus aqui nessa forma teofânica, falando com ele nesse momento e o chamando a essa responsabilidade. Tá bom, gente? Vamos orar pra gente terminar? Aninha, ora pra gente agora. Semana passada, você ia orar, né? E ora aí por nós, por favor.